Vamos agora ao primeiro painel do dia com o tema Ataques Simultâneos, Extorsão Tripla e Múltiplos Invasores. O que esperar desse cenário em 2023? Perguntas e comentários online poderão ser feitos pelo WhatsApp 11 994 30 19 19. E aqui, entre nós, é só levantar a mão e uma de nossas recepcionistas terá prazer em auxiliá-los com o microfone. E nessa terceira edição, nós estamos inovando com um modelo compartilhado de mediação em nossos painéis, com a diretora da Conteúdo Editorial e jornalista Graça Sermu, e sempre com um convidado especial. E o convidado de agora é o CISO do Banco BMG, Pedro Nuno. Convido então os dois, Graça, Pedro, por gentileza. Muito bem-vindo, bom dia, sempre um prazer revê-lo. E queremos convidar, para que venham aqui à nossa arena, a especialista em Cybersecurity do Itaú Unibanco, Gabriela Barbucci. Podem aplaudi-la? Muito obrigado. Bem-vinda. O CISO da DASA, Alexandre Domingos. O System Engineer Manager da Palo Alto Networks, o Daniel Portolazzo. E teremos também uma participação online especial do Head de Segurança e Cybersecurity do Agibank, Marcos Donner. O Marcos deve entrar na tela daqui a pouquinho. Então, a todos vocês, muito bem-vindos. Graça, por favor. Ok. Enquanto o Donner está sendo conectado aí no nosso painel... já está. Oi, Donner. Está nos ouvindo? Oi, tudo bem? Tudo bom, que bom. Obrigada aí pela sua participação remota, um timaço aqui com a gente. Realmente a gente está inovando o modelo, sempre trazendo aqui um partner. É bom que eu trabalho menos, né? Então, e eu acho que traz mais autenticidade também para as nossas discussões, porque a gente pode pensar bastante, ficarmos eu e a minha equipe por horas pensando em pautas, em tópicos, mas a gente sempre se pergunta, será que é isso realmente que está desafiando os líderes de segurança? Será que não tem outros aspectos? Então, está sendo uma experiência muito legal essa interação com vocês. Esse painel, gente, ele é um painel clássico dos Security Leaders. Ele sempre abre o segundo dia, é um painel sobre ataques, que é o que, no final do dia, né, faz a diferença. E todos sofrem. A questão hoje que a gente está avaliando realmente é como a gente faz frente a isso. E a gente trabalhou com essa abertura, né? Ataques simultâneos, extorsão tripla e múltiplos invasores. Então, o que esperar desse cenário em 2023? Pedro, não fiz essa pergunta para você, quando a gente conversou a primeira vez sobre esse tema. Foi mesmo, Graça. Obrigado aí pelo convite, né? Então, é complicado, né, a situação que a gente vive. Gostei muito da palestra anterior, do Marcos, né? Eu acho que a gente tem que se incomodar, né? Então, eu, como papel de moderador aqui, eu fiz uma colinha, porque já minha idade é um pouco avançada, eu não consigo decorar tudo, né? Mas eu queria colocar algumas coisas aqui, que eu fiz alguns levantamentos, só para a gente entender o que pode vir à frente, né? E entrarmos numa discussão realmente, né, que possa tirar a gente de uma situação confortável, né? Exatamente como o Marcos falou na palestra anterior. Então, assim, pegando algumas pesquisas aqui do Gartner, por exemplo, nós vamos crescer em ataques cibernéticos só esse trimestre 32% em relação ao ano passado. Em relação de investimentos no ano, menos de 15%. Então, tem alguma coisa errada, né? Essa avaliação do gasto, acho que é trimestre a trimestre. Eles exatamente. Comparam esse trimestre com o trimestre do ano passado. Exatamente. Acredito que sim. Na última pesquisa de CIO, está claro que o principal investimento, na última que aconteceu em Orlando agora, né, o principal investimento para 2023 é cibersegurança. Então, todos responderam que sim, está na lista de principal atividade, né? E aí, tem algumas tendências que reforçam isso, né? Essas tendências que eu queria trazer. Primeiro, o 5G, né? Para quem trabalha na área de telecomunicação sabe, uma explosão
de dispositivos, com uma explosão de componentes, com uma explosão de comunicação de alta velocidade. E a gente sabe que a segurança ela não acompanha a tecnologia, né? Eu preciso lançar os produtos, eu preciso, né, monetizar, e muitas dessas vezes, ou a maioria das vezes, isso acontece com a gente, né? Da gente monetizar e colocar a segurança em segundo plano. Questão das APIs, crescimento exponencial, todo mundo usando, e mesmo com uma série de controles. Por exemplo, nós testamos APIs de terceiros que nós usamos, fica até vergonhoso a gente passar um relatório para o nosso pardo como que está a API dele, né? E a nossa às vezes também, né? Ataques baseados em inteligência artificial, esse é o que mais preocupa, porque a gente tem falado em proteção usando inteligência artificial, nós já estamos atrasados, porque assim, agora que nós estamos falando em base, automatização, isso já é feito há 2 anos por um atacante, com inteligência artificial e com também inteligência de máquina. Alguns aqui que trabalham em indústria sabem a que ponto que é esse, né? Ou também na área médica. Questão da MFA, começou há uns 2 anos o uso massivo e agora já começou os ataques para bypass. Então, o que vai vir na frente? Esse aqui também é o mais preocupante que eu acho, que são os ataques distribuídos contra a disponibilidade, só que entre os grupos. Então, eu vou focar na disponibilidade de um determinado país e eu tiro praticamente a internet do ar. Aí a minha pergunta, se eu dependo basicamente de todos os meus produtos estão em nuvem, se eu tiver um ataque maciço hoje, como que eu continuo operando, né? E nesse caso, Bruno, Pedro, só interrompendo, esses ataques compartilhados podem ser numa nação, bloqueando a internet, mas pode ser numa empresa hub. Exatamente. Né? Pode Porque ser, hoje claro. As empresas trabalham em ecossistemas e tem empresas que são hub hoje, né? Exatamente. E se aquela empresa para, é um efeito cascata, né? O pessoal tem falado muito desses ataques na parte de cadeia de suprimentos, né? Energia, próprio provedor de serviços, internet, etc. Né? Outra coisa que eu sou da área financeira é a parte de wallets, novos serviços financeiros. Isso vai continuar, a gente já sabe. O que vai acontecer é novos produtos. Não sei se vocês estão acompanhando, nova moeda, né, do Banco Central agora, né, moeda digital, que aí com blockchain, aí vai evitar uma série de questões bancárias. Isso é uma coisa que vai ser o tema agora para esse ano, que entra. Outro assunto também que a gente não pode fazer vista grossa. Quem é da área financeira sabe disso muito bem, mas assim, são os insiders. Assim, para quem tem um olho fechado, é melhor abrir. O crime está muito organizado. A alocação de profissional dentro da área de segurança, dentro da área de TI, da área de infraestrutura, porque dentro da área de dev a gente já sabe. O que tem de gente que entra, rouba dados, coloca vulnerabilidade, vai embora em questão de meses, é o que mais tem, é só se monitorar. Então, mais do que nunca, a gente precisa ficar atento a isso. Agora, fora, atendimento a cliente. Atendimento a cliente, não vou falar o nome das empresas, que eu tenho um amigo aqui, inclusive aqui no evento, mas celeiro de vulnerabilidade, celeiro de fraudadores, né? E aí, para finalizar, assim, além do que tem acontecido, né? Tudo isso que a gente já vê hoje. Aí a pergunta, né, cara? O que a gente pode esperar? Aquela pergunta que o Marcos fez, né? Onde que eu estou errando? O que eu preciso fazer, né? Exato. É isso que a gente precisa discutir aqui, né? Porque será que o básico bem feito está sendo suficiente também? Nós temos uma enquete para a nossa plateia virtual, que eu achei bem interessante, a gente pensou para vocês aí da internet, seguinte pergunta. Um plano de resposta a incidente é eficaz quando, 1, é testado continuamente, 2, é revisto quando acontece um ataque, 3, quando conto com tecnologias avançadas, 4, prioriza controles básicos. Aí vocês vão falar para mim, pode colocar os 4? Não, vai ter que escolher um. É isso que a gente quer que vocês façam, né? É óbvio que todos são importantes, mas dentro da perspectiva aí de cada um, acredito que vocês consigam escolher um. Então, a gente vai tocar o nosso painel
E assim que a minha equipe tiver uma posição sobre essa enquete, ela traz aqui para a gente. Vamos começar nossa conversa? Vou trazer o Domingos. Domingos, eu tenho uma sensação, e depois ouvindo o Sêmola, agora esse cenário que o Pedro trouxe, que me parece que seria como estar preparado para o pior. Só estaremos prontos quando sofrermos um ataque. A gente acaba vendo muito isso acontecer, né? Correria, a empresa ali vê os gaps, né, e tudo isso, e aí, a partir desse incidente, fazer uma correção no plano de resposta. Então, esse tópico é muito importante hoje, da gente avaliar nesse cenário de ataques, né? Se realmente a gente tem que criar um cenário, pensar no pior, mas de verdade mesmo, e fazer uma avaliação se a gente está preparado para o pior, se você acha que isso pode ser uma estratégia importante hoje para a área de segurança. Bom dia a todos, bom dia a todas. Sem dúvida, Graça, estar preparado para o pior é um exercício que a gente, responsáveis pela segurança, a gente precisa fazer ali continuamente, né? E esse estar preparado para o pior quais são as ameaças que eu estou exposto? Uma vez essa ameaça materializada no meu ambiente, qual que é meu plano? Qual é o meu plano reativo para responder, saber responder isso? Porque o que a gente vê na prática é que muitas empresas que estão sendo lesadas, a ausência desse plano de resposta, a ausência do conhecimento do que fazer, né, o pré-incidente. Quando a gente fala de incidente, o mais importante é o pré. O que eu tenho que fazer para que, num incidente, numa ameaça materializada, eu consiga detectar e conter ela rapidamente. Se tiver uma ação de indisponibilidade, qual que é o meu procedimento para recuperar? Um servidor foi criptografado. Qual o procedimento para recuperar? O Sêmola e a colega anterior falaram um negócio bacana, né? O que o board espera? Né? Uma das perguntas do board, o board não espera, ele não quer ver lá quantas toneladas de alertas eu tratei e quantos incidentes eu tratei. Ele quer saber se, num incidente materializado, quanto tempo a gente leva para retornar. Qual que é o nosso RTO? Então, veja, dentro desse inferno, né, desses tiros por todos os lados que o amigo Pedro colocou, existe uma posição importante ali do profissional, um colega fala muito disso, que é ser homem, ser mulher de gelo. Cara, ok, tem um monte de coisa acontecendo. Quais são as joias da coroa? O que é mais importante? Quando tem um incidente, esse cara mira no perímetro, esse cara mira no AD. Esses são os ativos mais críticos num primeiro momento. Você é um negócio de e-commerce, é seu site de e-commerce. Você é um negócio de banco, onde que está ali os dados dos clientes? É um setor da saúde, onde estão os resultados dos exames dos seus clientes pacientes? Essas são as joias da coroa. E no meio de 100, não é 100, é 20. Investe energia ali. Porque é esses caras que você tem que proteger, porque no incidente é eles que irão impactar o negócio. Domingos, você acha que é fácil identificar as joias da coroa? Não, né? Não é fácil. Mas aí a gente fala muito que o CISO tem que estar próximo do negócio. Puxa, o CISO que não sabe qual que é o que é mais importante, qual o ativo que é mais importante para o negócio, cara, tem um problema. Você tem que tirar o bumbum da cadeira e tem que conversar com o negócio. Qual que é a estratégia do negócio? Quais são os sistemas que dependem do negócio? Sem falar daquilo que é básico, né? Olha, o que está no perímetro, né? O que está exposto no perímetro, eu tenho que garantir que está ali atualizado, que não tem nenhuma vulnerabilidade crítica. O AD tem que conhecer a ameaça. Dado o modus operandi da ameaça, onde que ela vai? A ameaça sempre... os ativos que essas ameaças normalmente exploram são esses caras que eu tenho que priorizar. E mais, quais são os ativos que o negócio, a estratégia de negócio está conectada. A minha estratégia é vender mais no e-commerce. Quais são os ativos, os sistemas que suportam essa estratégia? São esses caras que eu vou proteger. É esses caras que, numa adversidade, vai impactar o negócio. Ótimo. Joias da coroa, acho que você desenvolveu bem esse tópico, você levantou desde o início aqui no grupo essa questão. E eu desafiei você aí em relação a que não é fácil isso. Outro tópico importante
quero passar para você, que surgiu aqui na nossa discussão, foi, todo mundo fala, tem que fazer o básico. Toda hora, não tem um painel de ataques que o pessoal não fala, tem que fazer o básico, ninguém faz o básico. Mas priorizar os controles básicos ameniza as ameaças, principalmente dos insiders. Até que ponto, que básico é esse? Até que ponto realmente esse básico não é tão complexo, embora seja básico, e são conceitos aí que podem ser divergentes. O básico é complexo. Bom dia, Graça. Eu acho que quando a gente pensa, até como foi colocado pelos colegas aqui, a gente tem que começar primeiro pelo negócio. Então, mesmo o básico que a gente coloca, ele tem que estar focado no que a gente quer proteger. Então, quando a gente fala em várias teorias diferentes, estratégias diferentes, fala muito na estratégia de Zero Trust, isso sempre vai começar pelo que eu quero proteger. Então, eu acho que mais do que a discussão só do básico ou avançado, eu acho que isso tem que começar aonde eu vou focar. O recurso é limitado para todo mundo, em braço, financeiro, em tecnologia, em tempo. Então, eu acho que a gente tem que começar por essa ideia, e aí esse eu estou alinhado ao negócio, essa é a minha estratégia, e a partir disso, aí sim eu vou começar. Começar com o básico, eu acho que, em geral, tende a ser mais fácil, porque vai passar por tecnologias que talvez você já tenha. Talvez você não está usando ela na totalidade, isso é um outro problema. Comumente eu ouço de clientes, estou usando realmente tudo que eu já contratei. Subutilização muito grande, né? E você tem uma quantidade muito grande de ferramentas hoje de segurança. Então, quando você pensa do lado tecnológico e mesmo a parte de processo, às vezes existe o processo, às vezes existe a tecnologia, mas eu estou realmente aplicando ele. Então, eu acho que o básico ele tende a ser mais fácil, porque você já tem, em teoria, na maior parte dos casos, uma tecnologia e, eventualmente, um processo para atender. Só que, na prática, ele não é, na maior parte dos casos, realmente utilizado, efetivado. Então, você vê que tem muito ataque hoje que acontece que um controle básico, se você tivesse uma boa governança de configuração, de gestão, de validação de tudo aquilo, ele teria mitigado. Teria resolvido por completo? Talvez não. Teria resolvido ataques mais complexos? Também não. Mas você diminui bastante o teu risco aceitável, vamos dizer assim, dentro desse espectro. Agora, quando a gente sai desse básico, como você colocou, uma gestão de vulnerabilidade, uma gestão das próprias políticas que você vai aplicar, dado necessidades de sistema e de negócios mais críticos, uma coisa que eu tenho visto muito e tem sido questionado muito é você também transitar isso por uma segurança mais preditiva e mais adaptativa. Então, a gente fala muito de machine learning e o colega comentou aqui como o atacante a gente está atrasado nisso, né? O atacante já é modernizado há muitos anos, né? E como que a gente se moderniza? Então, eu acho que passando do básico, que em teoria é você revalidar as ferramentas, revalidar os processos que você tem e ver se realmente eles estão sendo aplicados, o outro caminho é você começar a avaliar o quão preditivo, o quão adaptativo é a infraestrutura que eu tenho, os processos que eu tenho, porque não é só tecnologia. O meu processo ele também tem que se adaptar à necessidade, não dá para você prever tudo. Então, a gente tende a falar muito do machine learning, da parte tecnológica da coisa, mas isso passa também pela estrutura de processos políticas também se adaptar, né? E aí o que eu vejo é que, dentro dessa jornada, né, a partir de você ter essa infraestrutura mais adaptativa, você consegue reagir um pouco mais rápido, né? Reduzir o teu tempo ali de reação. O que é importantíssimo, a velocidade e o tempo que você reage, né? Com Isso certeza. O que eu tenho visto... vetor aí muito importante. Não, com certeza. Acho que é o tempo que você vai ter impactado naquele sistema, né? Por último, acho que uma coisa que é importante colocar, quando eu vejo isso como uma jornada, né, partindo da definição do negócio, do básico e do que é preditivo, é a gente aproveitar as janelas que a empresa traz para fazer essas mudanças. Então, naturalmente, todo mundo está passando por uma transformação digital, está tendo um business novo, como o marketplace, vai colocar ele numa cloud ou num SaaS. Esses movimentos eles acontecem na área de negócio. É importante a estrutura de segurança estar próxima da área de negócio para fazer parte dessa transformação. Deixa, né? Exato. Falar, olha, e tudo que se fala do shift left, da segurança no começo da cadeia. Então, existe uma janela que a gente está passando nesses últimos anos e que a gente ainda vai passar pelos próximos, que ela é muito interessante se o gestor conseguir defender isso dentro do board. Então, você começar, por exemplo, uma estrutura numa cloud ou numa estrutura de SaaS, ou que você está mudando o teu sistema, você começar certo, com uma governança melhor, com uma política melhor, com uma tecnologia melhor, é mais fácil do que você construir e reconstruir toda a tua cadeia de suprimento atual. Então, eu acho que
um ponto que eu acho que tem que ser aproveitado, eu vejo pouco ser aproveitado, é usar essa janela de transição digital, de transformação digital, para pavimentar a infraestrutura, e não, como a gente faz na infraestrutura tradicional, ficar sempre correndo atrás. Então, acho que eu vejo muito essa jornada quando a gente fala do básico para o mundo ideal. Perfeito. Muito bom. Vou trazer agora você, Gabriela. A gente conversou aqui um pouquinho antes, as conversas aqui do Esquenta, né, são sempre interessantes. E eu vejo assim, Gabriela, ontem foi um dia em que a gente olhou muito para o CISO, para a carreira, para a função, falamos do CISO 5.0, e eu estou buscando não só trazer as mulheres em cyber, mas também vocês, né, que estão nessa ascensão, né? Você está no Banco Itaú, já está aí assumindo várias posições estratégicas, você está aí numa carreira. Um caso que hoje foi comentado pelo Semla, né? Essa questão da responsabilização num ataque, essa questão de todo esse envolvimento da área de segurança, o quanto que você está acompanhando isso, o quanto que isso é preocupante para uma profissional que está aí nessa ascensão de carreira, quando a gente está aqui num debate falando justamente de ataques, né? Queria que você desse essa sua posição. Perfeito. Primeiramente, obrigada, Graça, obrigada a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Está legal? Estamos. Realmente, é uma posição de extrema importância. Acho que qualquer um que está atuando na área de segurança da informação já atua com aquela importância, com aquela relevância de que eu preciso atuar na proteção da organização, não só na proteção da organização, mas como seus próprios dados. E o que eu vejo é uma certa carência no quesito conscientização, capacitação de profissionais. Isso, para mim, está sendo... Eu tive a oportunidade de entrevistar algumas pessoas e eu observei alguns profissionais que vêm pedindo cargos assim na área de segurança, sem ao menos passar pela raiz da coisa, sem ao menos passar por uma rede de computadores. Então, como que eu vou conseguir levar um profissional que chegou agora na área de segurança e quer partir para um Blue Team, para um Red Team, por exemplo, sem que ele tenha uma capacitação em redes? Um exemplo. Então, eu acredito que uma capacitação lúdica tem que fazer parte da área desses profissionais, porque a gente, sim, a gente está preocupado a todo momento com riscos, incidentes, toda hora a gente está ali. Eu acredito que seja isso. E, para complementar, você falou sobre que você está acompanhando bastante esse movimento, né? E você até citou a questão da responsabilização, da legislação em relação à ransomware. Eu acho interessante você compartilhar conosco isso também. Sim, eu venho pesquisando bastante e, para o plano de 2023, pelo menos 30% das nações elas vão adotar uma área de lei para segurança de sequestro de dados. Assim como a gente tem a lei de sequestro de pessoas, a gente vai passar a ter a lei de sequestro de dados também para poder nos apoiar aí na frente desses incidentes que possam vir. Muito bom. Donner, você acompanhou aqui, né, 4 posições bastante interessantes sobre esse cenário de ataques. E eu queria que você comentasse exatamente esse ponto, quer dizer, a questão hoje é muito em relação a esse papel que vocês ocupam num cenário de ataques e o quanto essa questão da responsabilização e da atuação de vocês daqui para frente vai ser muito significativa, porque o cenário que o Pedro trouxe, eu me arrisco a dizer que não tende a melhorar, infelizmente, né? Então, eu faço aquela pergunta inicial: o que, na sua opinião, você acha que tem que realmente mudar, que tem que ser feito no papel do CISO num cenário de ataques? Oi, Graça, bom dia. Obrigado pelo convite novamente. Bom dia também para os participantes online e fisicamente aí do evento. É uma pergunta bastante desafiadora, assim, no que diz respeito à responsabilidade, porque durante a fala dos demais colegas do painel, e a gente citando ataques bem-sucedidos pelos criminosos nos últimos anos, eu fiquei me perguntando, e é óbvio que todos nós já devemos ter nos perguntado, o quanto essas grandes empresas sólidas, com uma grande história, com tecnologias extremamente representativas,
e, consequentemente, segurança não acompanha, mas são empresas que também reconhecidas por segurança, o quanto elas sofreram para se recuperar pós-incidente. Então, se a gente olha para o mercado financeiro, temos alguns colegas aqui do painel que são de mercado financeiro, assim como eu, a gente já tem uma regulação que nos obriga, inclusive, a testes de recuperação, testes de restauração sobre determinados processos e tecnologias das nossas instituições. Só que olhando nesses últimos 2 anos, principalmente, tem uma parte não tão representativa, mas que chama atenção, de empresas do segmento financeiro, talvez não bancos tradicionais, Sim. mas que também passaram por esses níveis de incidentes, de indisponibilidade durante dias. Exato. E o sofrimento foi o mesmo que varejo, que indústria, que qualquer outro tipo de organização. Então, a responsabilidade é difícil da gente estabelecer parâmetros quando já existem aspectos regulatórios que exigem de determinados segmentos um pouco mais ou um pouco menos de testes, mas eles não são suficientes. A gente tem visto nos últimos 2 anos que ninguém passou por um cyberataque de forma suave, mesmo aqueles que têm um nível de regulação maior. E aí o que a gente tem que perguntar, você tocou num ponto extremamente importante. Ninguém passou, embora a gente tenha toda essa preocupação, esse exercício, como o Domingos falou, como foi, Bertolazzi também pontuou, Gabriela, Pedro, mas o que a gente acompanha na prática dos incidentes que acontecem, pelo menos os próximos aqui, claro que os internacionais a gente acompanha também, é de muita dificuldade. Vocês não têm ideia, né? Eu tenho um grupo de CISOs, vocês estão no meu grupo, a Gabriela vai entrar agora, mas ali a gente não trata dessas questões. Eu acompanho esse dia a dia. A maioria dos CISOs que sofreu ataque aqui no Brasil, eu acompanho o dia a dia, de ficar sem dormir. Teve um CISO que ficou 6 dias, praticamente, sem dormir. Então, assim, não é uma coisa simples, né? Olha só o que veio aqui da pesquisa, que eu quero trazer para vocês. Esse painel me emociona e acaba que eu perco aqui um pouco, desculpem aí, porque é muito interessante, as perguntas bombando aqui. Vamos lá para a nossa enquete. Um plano de resposta a incidente é eficaz quando? O que vocês acham? Qual das questões foi a mais... É testado continuamente? É revisto quando acontece um ataque? Conta com tecnologias avançadas? Ou prioriza controles básicos? Eu vou na questão 1. Eu também, na questão 1, testado continuamente. Também vou não. 85%. Agora, ontem a gente discutiu um pouco sobre testes, né? Inclusive nas trilhas também. Então, desculpem, mas não está sendo testado o suficiente, gente. Porque se os ataques, se os incidentes estão tirando sono, se tem 5 dias sem dormir, será que está se testando ataques da forma correta? Então, Graça, assim, falando sobre teste, né, eu acho que a palavra é resiliência, né? A gente vai ser atacado, a gente já sabe, né? Uma hora vai acontecer. E eu executo uns testes lá, e outro dia a gente estava discutindo isso. É impressionante, cada vez que a gente testa o mesmo playbook, aparece 5, 6 itens a mais. E assim, às vezes a gente faz um teste superficial, né? Tem gente que testa só para o auditor ver, né? Tem gente que testa só para uma certificação, mas tem gente que realmente testa porque está preocupado. E aí, quando você começa a testar e divide o teste em estratégico, operacional, tático e operacional, o operacional é o mais desesperador. Porque você vai fazendo o teste, e ali é um teste a quente, você vê que, de novo, aí volta questões básicas, né? E é tão desesperador, porque você fica assim, cara, até quando que eu vou corrigir isso tudo, até que para fazer o próximo, etc. Que é a preocupação, né? A resiliência, assim, quanto tempo que eu preciso para voltar. E você foi no ponto que foi muito interessante, assim, da última vez que a gente teve a reunião com... Todo mês tem uma reunião com o comitê de risco e os acionistas e também a presidência. Parece que está tendo um movimento, a gente é da área financeira e tem um movimento que ajuda, né? A gente tem lei
tem regulamentações, tem a própria FEBRABAN e o Bacen, o que talvez não aconteça com outras áreas, mas, assim, preocupação imediata agora é resiliência. Resiliência, é risco. Né? É a palavra. Se a gente tivesse que eleger, na sua opinião, uma palavra para ficar aí, depois desse nosso painel, porque é óbvio que 40 minutos a gente não consegue matar a questão do cenário de ataques. A gente não está aqui para responder, a gente está aqui para deixar perguntas. Você, na sua opinião, deixaria essa? Sim. Olhar e ver o quanto real, que resiliência é a palavra. Vou fazer uma rodada final aqui rápida, porque já subiram a plaquinha, o pessoal adora subir plaquinha aqui, eu fico angustiada. Muitas perguntas. Pessoal, olha, as perguntas de vocês, a maioria delas está sendo respondida aqui, mas a gente tem palestra na sequência, eu vou sempre estar aqui no palco trazendo perguntas de vocês. Então, eu queria fazer uma rodada final exatamente nesse sentido. Domingos, a gente viu aqui, aqui também foi um tiroteio, né? Vocês falam que é um tiroteio, mas aqui esse painel também é um tiroteio, né? Só de perguntas aqui chegaram às 20. Então, acho que esse tema é o tema de hoje. A gente vai passar o dia falando sobre isso. Então, a gente falou aqui sobre uma série de coisas, entrou responsabilização, entrou conscientização, entrou, né, aspectos também de confiança, que é o caso do Zero Trust também, que traz um modelo muito importante. A gente falou de uma série de coisas. O que você deixaria, na tua opinião, aí, o que você acha que precisa ser fixado aí quando a gente está falando de ataques? Puxa, dentro desse cenário que foi colocado, eu não consigo pensar numa frase que o líder do meu colega aqui, ele disse para a gente, como desafio do CISO. O que a gente precisa fazer para ficar confortável com o desconforto constante? Porque esse controle é fundamental, essa frieza, para eu não esquecer o bum, bum, bum. Está acontecendo um monte de coisa, e o bum, bum, foco, não perder a atração nos controles básicos, fazer ali, garantir que a gente está executando os testes, porque vai mudar um monte de coisa, nova ameaça, mas o boom, 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 ficar confortável com essa situação. Boa. Gabriela. Pegando um Desafio gatilho. aqui no final, né? Pegando mas um gatilho. é assim mesmo, vão ser muitos painéis ainda pela frente. Vamos embora. Pegando um gatilho que meu colega disse, o Pedro, eu acho que a gente tem que estar sempre pensando ou dando um jeito de estar à frente do cybercriminoso. Porque ele está ali, ele não descansa, ele não dorme. E a gente também, como organização, a gente não pode dormir no ponto. Então, a gente tem que pensar à frente, a gente tem que dedicar, a gente tem que ter uma boa matriz de risco, um senso de prioridade máximo para garantir a segurança, para reduzir os incidentes e ter os playbooks totalmente muito bem alinhadinhos para evitar qualquer tipo de transtorno. Gostei, matriz de risco. Uma matriz de risco, bem alinhada, né? Está ficando muito bom aqui esse final. Confiança. Bom, eu acho que na mesma linha, se eu fosse pensar, né, dentro dessas prioridades, acho que a ideia que a gente já comentou, você entender o negócio, estar próximo do negócio, acho que isso é fundamental. E aí acho que com base em estar próximo do negócio, acho que vale se questionar o quanto a minha organização ela é preditiva e adaptativa. Eu não estou falando de tecnologia, eu estou falando dos processos. Então, como tudo é muito dinâmico, como o Pedro colocou, ele testa, cada vez que ele testa, eu tenho problemas novos. Por quê? Porque é orgânico, isso está mudando a todo tempo, o ataque está mudando a todo tempo, a tua infraestrutura, ainda mais em ambientes de cloud, de desenvolvimento, isso muda a cada instante. Então, você vai continuar testando, só que o teu próprio teste ele precisa ser adaptativo também. O teu próprio processo, dependendo do que você vai avaliar, ele precisa se readaptar à medida que o teu ambiente muda, porque o teu ambiente vai mudar. Então, acho que, na minha cabeça, acho que o quanto nós, como profissionais, a nossa estrutura, a parte de tecnologia também, a parte de processo, ela é adaptativa a essa mudança do mercado. Então, acho que o questionamento mais até do que testar, retestar, é adaptar. Eu acho que é isso, no final, né? Como a gente se readapta todo o tempo na infraestrutura, no processo, nas políticas, como profissionais, para continuar nesse compasso, né, que o colega colocou aqui, que ele vai sempre continuar, não vai acabar. Então, eu ficaria com essa forma de como a gente se adapta, como a gente constantemente se adapta ao cenário que está mudando a cada instante. Resiliência, matriz de risco, conforto no desconforto, adaptação. Marcos Donner, o que você deixa aqui como reflexão para esse final aqui? Olha, quer dizer que não é o final, é só o início do dia, tá? A gente vai falar disso o dia todo.
Eu acho que quem fala por último, quase por último, tem o privilégio de poder contextualizar melhor e trazer o pensamento. Acho que tudo que se falou, o Domingos falou em conforto. Acho que o conforto, ele tem que ser, ele não existe, e isso é inerente à profissão que a gente escolheu. Então a gente tem que sempre estar desconfortável em relação àquilo que acontece. E também o que foi falado em relação ao negócio, é óbvio. E a gente tem que estar desconfortável porque os playbooks de delivery de negócio, de entrega, eles são infinitamente mais ágeis e mais numerosos do que os playbooks de segurança. Então a gente tem que sempre se colocar num lugar de desconforto. E acho que por fim, é a nossa capacidade de estarmos próximos desses times de desenvolvimento, porque a forma com que times de desenvolvimento, eu falo não de software, de desenvolvimento de produtos, de serviços, Sim. Seja front-end para o cliente ou seja back-end para que os nossos colegas atendam às demandas de trabalho. Acho que estarmos próximos, Sim. entender o negócio é uma questão óbvia, mas a gente Sim. está sempre próximo, para mim é o que vai fazer com que as nossas capacidades de respostas não sejam ativadas, que a gente esteja cada vez mais preventivo. Muito bom, o Donner trouxe um aspecto, a gente tem tanta coisa para falar que realmente está próximo às esteiras de desenvolvimento hoje, é uma tarefa também hercúlea, principalmente, você pontuou isso, né? Celeiro de insiders, infelizmente. Então, gente, olha, o objetivo aqui não era esgotar o tema, era só começar, está apenas começando o segundo dia do Security Leaders, e eu acho que a gente não podia começar, né, de uma maneira melhor do que ter as palestras que abriram o evento e agora esse painel maravilhoso. Quero agradecer a todos e já temos continuidade aí com uma palestra sensacional também. Então, continuem conosco. Obrigada, muito bom, foi ótimo. Obrigada também pela parceria de sempre com vocês. Obrigada, Domingos, obrigada, Gabriela. Obrigada, Donner. Muito obrigada. Logo em 2023 a gente está de volta aí na nossa caravana. Estaremos aí no Sul com todos vocês. Gente, palmas aqui, painel sensacional. Obrigada, plateia online. Continuem aí conosco.